Ela vai apresentar o Sérgio? Pode iniciar. Posso iniciar? Então, tá bom, Pode. Obrigada. Então, boa tarde a todo mundo. Eu agradeço muitíssimo o convite, apesar de estar um pouquinho ansiosa, porque é a primeira vez que eu faço uma coisa desse tipo. Então, eu já me desculpo por alguma falha, e como eu não sou professora e nem palestrante, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu vou tentar passar melhor do que a gente faz, da melhor maneira. Bom, então, eu sou a Paula. Uma dúvida, por que não apareceu aqui? Tá. Eu esperava me ver na tela, mas eu estou vendo a Fátima. É isso mesmo, né? É isso mesmo? Vamos ver aqui. Quando você vai compartilhar a tela, sua É, fotografia aparece some. só você. sua fotografia some. Aí aparece a pessoa que está falando agora. Você pode Não compartilhar. Pode compartilhar. Pode compartilhar. Posso continuar agora? Todo Pode. mundo me vê? Pode. Sim. Então, eu trabalho com restauro desde 92 e comecei a trabalhar com restauro com pintura de cavalete. O nosso ateliê, nós somos 3 sócios e mais 13 pessoas. E a gente tem muitas habilidades aqui diferentes, por isso que a gente faz tanta coisa, porque às vezes pode impressionar, né? Aquele restaurante que faz churrasco e pizza, como é que pode ser bom? Mas, no nosso caso, são muitas pessoas, cada qual com a sua habilidade, e a gente troca muito entre si, e isso é uma coisa que dá muita segurança para a gente, porque a gente tem com quem conversar, outros especialistas, e a gente consegue fazer um trabalho que a gente fica seguro e satisfeito com a responsabilidade que a gente tem, né? Eu gostaria de falar da minha formação, porque eu acho que ela pode ser um pouquinho... Ela pode vislumbrar uma maneira de se formar, de se trabalhar com isso, diferente do tradicional. Eu tenho 60 anos e quando eu quis trabalhar com isso, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Então, eu nem conseguia imaginar o que eu poderia fazer, né? Como eu podia chegar lá. Então, eu fui fazendo coisas na minha vida que hoje, quando eu olho para trás, eu penso que elas foram me preparando para isso que eu faço hoje, apesar de nunca imaginar que eu estaria fazendo isso. Então, eu fiz um curso técnico no colegial de decoração que me habilitou a desenhar, desenho técnico, desenho de observação, estudar a história da arte, por exemplo. Trabalhei muito tempo com isso e, ao mesmo tempo, essa prática, né? Essa prática. Acompanhei a produção da minha família, sempre quis aprender, tinha muita curiosidade. Quando apareceu, porque eu não procurei, quando apareceu esse curso de restauro, eu fui fazer. Mas foi, assim, uma coincidência, foi um acaso, eu diria até. E fiz o curso, foi quando eu fui procurar o ateliê do Télio, que foi o primeiro Télio Wilson, que foi o primeiro ateliê com o qual eu trabalhei, e depois com a Júlia Moraes. Nesse momento, foi bem difícil essa passagem de um trabalho, de uma profissão para outra, porque eu senti assim, bom, eu estou trabalhando com desenho de arquitetura e decoração 16 anos e vou trocar por um outro trabalho. Nossa, e esse conhecimento todo, essa prática toda, isso me causava muita angústia. E era um tempo em que as pessoas tinham que sobreviver de um jeito e pensar numa outra modalidade de trabalho e fazer uma coisa mesmo ao mesmo tempo, porque era difícil você imaginar, já era difícil imaginar trabalhar com restauro, quanto mais viver disso. Então, eu tive um tempo em que eu trabalhava nas 2 coisas ao mesmo tempo. E o que eu notei, trabalhando com restauro, que eu acho uma coisa muito importante para quem está começando, ou jovem ou não, que é o fato de toda a sua experiência pregressa ser muito significativa para o que você vai fazer, porque quando você vai trabalhar com restauro, você vai ver história, você vai ver química, você vai ver biologia, você vai ver trabalhos manuais, a tua manualidade. Então, foi uma coisa muito interessante, porque eu passei a trabalhar com alguma coisa que eu achei assim, vai mudar totalmente o meu foco, e não, eu só agreguei, eu só trouxe toda aquela minha experiência
a minha experiência familiar, a minha experiência estudantil, e foi muito gratificante na hora que eu começo a trabalhar e vejo que eu aproveito tudo, né? Então, eu acho uma coisa bem importante falar nessa questão do restauro, que a gente aborda coisas demais. E tudo é interessante, e tudo gera curiosidade, né? Então, quando eu falo da minha formação, eu acho que ela foi meio atípica, por quê? Porque ela foi acontecendo sem uma procura. Eu não sou uma pessoa acadêmica, eu sou uma pessoa da prática. Então, o que eu acho que posso trazer para as pessoas aqui é a questão da prática, que é muito pouco mostrada, vamos dizer. Porque quando a gente fala de teoria de restauro, de história de restauro, a gente consegue se ilustrar sozinho, quase, né? Lógico que não só. Mas quando a gente fala de prática, é muito mais complicado. Por quê? Você não está vendo, você não está percebendo o que pode acontecer com uma peça, etc. Né? Então, eu acho que o que eu posso trazer aqui, o que eu pretendo mostrar com meus slides, seria a forma como a gente trabalha. A gente fez um PowerPoint curto, mas eu espero que gere bastante pergunta. Assim, vai ser mais fácil para mim responder do que agora palestrar, mas eu vou vencer essa etapa, né? E na hora que eu apresentar os slides, vocês vão ter uma amostra do trabalho, é uma amostra micro do que é o trabalho de restauro e conservação, porque esse universo é gigantesco, esse universo não acaba nunca. Um dos trabalhos que eu vou mostrar teve um relatório de 136 páginas, e é uma figura de 40 centímetros. Então, assim, é muita coisa que a gente precisa olhar, entender. No nosso caso, a gente ama, né? Aqui no ateliê, por isso que a gente ainda pensa em fazer isso por muito tempo. E por isso que a gente está aqui, né? Deixa eu ver minha colinha agora. Eu comecei a trabalhar com têxteis aqui no ateliê tem uns 10 anos. Uma coisa que eu acho bem importante falar é como a gente forma um ateliê, né? O ateliê de conservação e restauro Júlio Moraes, ele tem mais de 30 anos. Eu estava no começo dele, e ele era um ateliê pequeno, com algum equipamento. Isso é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente pensa assim, eu quero montar um ateliê, quero ser restauradora, nossa, eu tenho um investimento, eu tenho que procurar coisas incríveis, caras. No nosso caso, né, que é bem diferente de museus, tanto para o bem quanto para o mal, porque você tem instituições muito bem providas de equipamento e tudo mais, e outras não. No nosso caso, a gente começou, no caso dos têxteis em especial, antes que eu pudesse imaginar que eu fosse trabalhar com têxteis, eu já ia me envolvendo, me cercando de coisas, de material para restauro de têxteis. Então, a gente foi montando durante anos, eu fui acumulando material, conhecimento, instrumentos. Cada vez que a gente viajava, a gente trazia um pouco, não, esse adesivo, ou esse tecido que a gente usa, ou esse tingidor, etc. Então, a gente foi montando devagarinho e provavelmente a gente não vai terminar nunca de montar, porque a gente sempre precisa de alguma coisa a mais, a gente quer experimentar técnicas e tudo mais. Mas, em princípio, um ateliê de restauro, ele não tem que ter um super equipamento, etc. Você tem que conhecer e tem que ter bom senso no que você está fazendo. Então, você começa com linha de algodão, com linha de poliéster, com agulha, com tesoura. Assim, você vai tomando intimidade. O que é importante no trabalho é intimidade. Intimidade com o que você faz, intimidade com a sua peça. Isso vale para qualquer restauro de qualquer objeto, né? Quanto mais intimidade você tiver com a peça, mais segura você fica e faz um serviço melhor, né? Eu acho que o que é interessante também nessa minha passagem, eu continuo trabalhando com restauro de telas também, porque aqui no ateliê a gente... As coisas são meio sazonais, às vezes você tem um trabalho, às vezes você tem outro, então a gente se divide em muitos trabalhos, né? Mas quando eu comecei a trabalhar
com restauro efetivamente de têxteis, o que foi uma coisa muito legal, uma coisa que me deu muita segurança. Então, quando eu falo de você passar de uma atividade para outra, isso deve ser levado em consideração, é que a gente passou mais de 20 anos trabalhando com um tipo de restauro que aí não importa que material você está usando, que tipo de bem você está restaurando, mas o que importa é a teoria, a ética, essas coisas que valem para qualquer coisa que você faz. Então, quando eu mudei de técnica, saí mais ou menos da pintura e fui para o têxtil, eu me senti muito segura nesse aspecto, porque você sabe que você vai continuar mexendo a partir das mesmas premissas. Agora, se você tem habilidade, você treinou, estudou, você está agregando mais segurança no que você está fazendo, né? Eu conheço restauradores que, como na época que eu desenhava, eu conhecia arquitetos que não desenhavam. E eu também conheço restauradores de têxtil que não costuram. Lógico que isso pode ser, mas quanto mais habilidade, quanto mais conhecimento você tem da técnica, melhor o seu trabalho. Mais tranquilo é essa passagem, né? Esse momento que você está junto com a peça. Outra coisa importante no nosso caso, desculpa se eu não estiver sendo clara, tá, gente? Mas outra coisa no nosso caso como nós somos muitas pessoas aqui, a gente tem o Claudemir, que é especialista em metais. Eu em têxteis, o Tony em tela, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, isso dá muita segurança para a gente, é o fato da gente conversar com outros profissionais. No caso, a gente conversa com os profissionais do nosso ateliê, né, que tem outra visão e tudo mais. Mas isso é uma coisa muito importante quando você vai trabalhar, eu acho, com restauro, principalmente numa técnica de têxtil que é tão pouco divulgada e conhecida. Então, a gente está conversando, inclusive porque têxteis, no caso, eles dificilmente é simplesmente um têxtil. Normalmente, tem vários materiais agregados, né? Se você pegar uma vestimenta, se você pegar uma bandeira, por exemplo. Então, dificilmente você pega uma obra ou um bem que seja absolutamente têxtil, naquela visão que a gente tem normalmente, né? Um pedaço de tecido. Não, você tem metal, você tem couro, você tem pedras, você tem concha. É impressionante a variedade de materiais que estão junto com o têxtil, normalmente. Então, por isso que é muito importante conversar com outras pessoas de outras áreas para a gente conseguir fazer o trabalho a contento até o final, né? Deixa eu ver, eu acho que eu gostaria de já passar para os meus slides. Pode ser? Pode sim, pode passar. Puxando? Então, eu posso ir, né? Tá. Eu peguei como exemplo uma figura de presépio napolitano. Por quê? Porque é justamente um exemplo onde você tem muitas técnicas e muitos materiais juntos, cada qual com a sua especificidade e dificuldade no tratamento, né? Então, por isso que eu peguei essa peça. E eu vou mostrar antes, o estado dela antes. Aqui a gente pode ver que a gente tem tecido, a gente tem fios metálicos, a gente tem cerâmica, a gente tem madeira, essa parte inferior, a gente tem fibras naturais, ela é feita de arame e de corda, o interior dela. Aqui eu só peguei esses 3 exemplos para a gente para ser mais rápido, e já é o suficiente, talvez, para gerar curiosidade para a gente poder trabalhar, né? Isso aqui ela é antes, ela está com uma perdinha, como eu mostro assim? Ela está com perda de cerâmica aqui na orelha, ela tinha brinco, ela já teve brinco. O tecido é seda, está totalmente degradado. Os fios metálicos oxidados.
E aqui é ela depois do restauro. A gente conseguiu trazer todo o volume que a roupa dela tinha, inclusive, nesse caso aqui, essa peça ela ia para um presépio, ela ia ser exibida. Então, aqui a gente teve que fazer um restauro até o fim, né? Fazer com que ela sobrevivesse, inclusive, a mais centenas de anos, né? Desculpa. E então, assim, foi um restauro de cabo a rabo, conversando sempre com a proprietária. Agora, aqui, olha, é o rosto dela. Esse pedaço aqui da saia azul, posso voltar, né? Olha, eu vou mostrar. Esse pedaço da saia azul é esse pedaço aqui. Uhum. Não tem mágica, né? Eu vou mostrar depois como a gente fez. Agora, principalmente esse trabalho aqui é principalmente um trabalho físico. A gente tem que costurar, a gente tem que tingir, cortar, etc. Né? Eu vou mostrar mais para frente o que aconteceu com ela. Então, aqui vocês vejam o avental, né, que estava totalmente solto, os fios quebrados, aqui o avental, os fios metálicos tratados. Essa foi uma peça que a gente conseguiu 99% de aproveitamento do material, assim, não teve troca. Às vezes é quase impossível isso, mas nesse caso a gente conseguiu aproveitar, salvar 99%. Foi um pedacinho de tecido que a gente não conseguiu aproveitar. Quando a gente começa um trabalho desse porte, a gente tem que fazer pesquisas, evidente, fazer uma documentação fotográfica imensa, porque qual era a proposta? A proposta era desmontar a peça inteira, para tratar cada elemento, para tratar cada elemento da peça, né? A gente tem tecido, tem o metal, tem contas de vidro, etc. Então, aqui essa pesquisa partiu de um laudo que a gente fez primeiro da peça, a gente tirou milhões de fotografias. Por quê? Porque a gente tem que remontar essa peça de novo e a gente tem que saber exatamente como ela foi feita. O que acontece, que é muito legal, é uma peça do século XVIII. Então, a gente tem um corte do século XVIII, a gente tem um material do século XVIII, a gente tem a moda do século XVIII. Então, é um trabalho que a gente consegue ler de vários lados e é muito legal. Então, ele tirou muita fotografia, inclusive para poder montar a peça de novo, como ela era, tratou cada peça. Então, é muita fotografia. Nesse caso aqui, o raio-x, porque a gente não conhecia, não sabia como era feita, né? Uma peça desse tipo. A gente aproveitou que isso foi uma coisa bem bacana para desenhar a modelagem. Não era esse o escopo do trabalho, mas a gente achou que valia a pena. Já que a gente desmontou, a gente aproveitou para desenhar cada elemento da roupa. E, se fosse o caso, um dia reproduzir ou só documentar. Né? A pesquisa, no caso, olha, gente, eu estou falando muito rapidamente, tá? Eu espero assim, que, se tiver perguntas, a gente possa se aprofundar mais em cada item. Para a gente trabalhar com o presépio, a gente fez 12 figuras que seriam expostas. A gente pesquisou outras peças da coleção que tinham semelhança ou eram mais ou menos da mesma idade. A gente pesquisou museus e outros museus, né? Com as figuras. Será que está aparecendo tudo, Júlio? Não dá para crescer aqui? Pode, né? Está aparecendo sim, Paula, pode ficar tranquila. Tá. Está aparecendo. Obrigada. Esse é um tipo de coleção rara aqui no Brasil, né? Mas a gente conseguiu material de fora, a gente conseguiu ler várias publicações, né, de museu e tudo mais. A gente tem o presépio napolitano aqui no MASP também, né? Que é muito semelhante. O que é curioso nessa coleção é que ela foi sendo feita por partes. Então, você tem várias escalas de figuras.
né? Tem pequenininhas, porque ela cria uma perspectiva na hora de montar. Então, você tem várias escalas, figuras menores ou maiores, né? Aqui mais outras figuras maravilhosas. Quando a gente começou a trabalhar, aí falando de têxtil, a gente, vocês vão entender um pouco mais para frente, a gente tem que fazer reforço, a gente tem que pegar aquele tecido que não se aguenta mais e fazer reforços. E esses reforços são, preferencialmente, em seda pura, que é muito próximo, inclusive, do tecido que foi usado. Então, a gente tem um estoque, vamos dizer, de tecidos para esse tipo de trabalho. A gente tem a crepeline, que é tão famosa, né, que é uma seda finíssima, que a gente não acha aqui no Brasil, mas dá para comprar pela internet. E você faz testes de tingimento, porque a gente também vai precisar desse reforço. E aqui um teste de massas, que no caso dessa personagem não precisou completar quase nada, mas aqui, caso a gente precisasse, né, nas outras figuras. Aí a gente desmontou, e é assim que ela é, sem roupa, né? Então, vocês vão, a gente tem madeira, essa parte aqui é madeira, tem tecido, a corda, a cerâmica, tecido e uma passamanaria metálica, em fios metálicos. Esse era o estado da saia. A gente viu que era seguro lavar, sim, cada peça. Ela estava, imagina uma peça que tem essa idade, exposta há tanto tempo. Então, o que a gente fez, no caso desse personagem de todos, a gente faz uma cápsula de tule para que a gente possa dar um banho nessa peça. Essa peça vai para uma banheira com sabão neutro e ela não tem movimento de água. Ela fica boiando e a água vai sendo trocada. Então, ela, nesse momento, está protegida por esse envelope de tule. A gente não perde nada, não acontece nada com esse pedacinho de tecido. Ele é seco depois, a gente tira dessa cápsula e é planificado. Aqui é o banho, são várias peças que estão dentro desse envelope de tule. E aqui, por exemplo, a saia azul que a gente viu. Aqui já é a crepeline tingida na cor mais próxima possível, porque isso é uma coisa bem difícil também, possível da saia. E o que a gente notou? Que a gente ia precisar de um tecido de seda por baixo para acomodar, para segurar esse tecido. Esse tecido, por incrível que pareça, já está lavado. E essa crepeline em cima, para proteger a superfície, lógico, desse tecido azul que ia ficar exposto, e também para confundir o olhar da gente na hora que você... É como uma reintegração cromática, só que aqui com tecidos. Então, você usa tecidos transparentes, tingidos, um sobre o outro, e a gente consegue criar uma situação em que uma pessoa que não está prevenida não perceba que aconteceu isso, né? Tá vendo? Aqui a gente já tem um tecido de baixo que está com uma cor muito próxima, tá vendo? Isso tudo, deixa eu ver. Isso tudo é feito na base da costura, com fios de seda. É um trabalho braçal, mas é um trabalho incrível, fica lindo, fica de uma suavidade, assim, é uma coisa impressionante como isso funciona e como isso é bacana. Aqui é uma curiosidade, a gente tinha que fazer botões de metal, isso aqui deve ter 4 milímetros de diâmetro, aqui tem uma lente que a gente usou para fazer, porque o Claudemir é especialista em metal, na hora que ele viu os botões, ele falou, eu vou fazer esses botões, e a gente fez aqui o metal, depois fez um tratamento para se confundir com os outros. Esse é o avental, que estava totalmente... Tinha perdido a trama total. E aqui a gente está recosturando sobre uma crepeline também. É importante dizer que, na hora que a gente faz um relatório sobre isso, tudo isso está consignado nesse relatório. Todo mundo vai saber ali, nesse documento, que tais botões são os originais e tais botões são uma réplica, nesse caso, desse trabalho, né? Então, assim, por exemplo, aqui são equipamentos que a gente vai adquirindo, você vai na 25 de março
e compra o seu bastidor, compra linhas e compra agulhas, e depois você vai sofisticando, né? Porque é muita coisa que a gente vai precisando. Nesse caso aqui, durante o tratamento, é interessante ver que depois que a cerâmica foi limpa, a gente percebe perdas perto da sobrancelha, na ponta do nariz, mas aquela está limpa, ela já está pronta para ser estucada e retocada. A saia azul, essa área aqui, é a área que estava com perdas, que tinha aquela falha, aquela quebra das fibras. Isso aqui é um alinhavo, porque na hora que a gente monta o personagem, a gente solta isso, mas ela tem que estar. A gente tem que entender o volume da roupa e já se prevenir no momento da montagem o que eu posso ter solto, o que eu posso ter costurado. Então, isso aqui é um alinhavo que depois que a gente montou a saia na personagem, a gente solta e arruma. Você vê que aqui, olha, essa passamana dourada foi totalmente tratada, ela já não está mais escura. Aqui é uma estucagem, essa trança estava perdida, aí já é outra pessoa, né? Que a gente tem cada um fazendo a sua parte. Aqui é o momento final da montagem. A gente, quando tirou a roupa, a gente documentou que isso tinha uma dobra que é presa aqui em cima e por cima ia o avental. Então a gente montou na ordem contrária e esse é um momento. Aqui já é o avental. Aqui dá até para ver, olha, a superfície do tule, porque a gente teve que fazer uma. Mesmo a gente protegendo e consolidando o tecido, ele está bem apoiado, ele está íntegro, vamos dizer, mas a superfície está muito frágil. Então, a gente tem que colocar alguma coisa que não apareça, que não interfira na visualização, mas existe. Então, aqui, nessa foto dá bem para ver que aqui a gente tem um tule, que na hora que você vê o personagem, você nem percebe, porque ele está quase da cor. A mesma coisa aqui no fio, na fitinha dourada. Aqui a gente montando o avental, também foi todo... A trama foi toda refeita. E aí a gente veio com um relatório. Esse relatório que eu falei para vocês, que tem 136 páginas. Por quê? Primeiro que na parte de tecido, são muitos elementos de tecido, a gente tem que falar de cada um e contar a historinha toda. Então, já é um grande volume. E tem todos esses outros materiais que a gente tem que falar. Eu não falei de cada um para a gente não se alongar, mas vocês vejam que é muita coisa convivendo. E a gente tem que tratar um elemento, ou essa cinta metálica, etc., sem que isso prejudique o tecido que está encostado, etc., né? Então, assim, sabe a capa dele? Aí, outro trabalho que eu queria mostrar é a imagem Nossa Senhora das Dores, é uma imagem pequena também, mas ela teve a sua roupa restaurada, mas ela não conseguiria sobreviver, estava num estado tão delicado que a proposta foi fazer uma réplica. E, nesse caso, a roupa está exposta numa bandeja com segurança e a gente fez essa réplica, que é um trabalho delicioso também. Vamos lá. Antes, essa aqui é a peça, é a roupinha original. Ela é de seda branca também, com bordado em fios dourados, a renda de bilro aqui embaixo, na borda da saia, no punho e no decote. Esse aqui é o manto azul dela. É muito legal, porque isso aqui é uma camurça azul. E a gente, então, quando fez a réplica, a gente conseguiu descobrir a cor, etc. Ela ficou muito boa. Aqui a gente pesquisando os pontos com esse fio dourado para a gente reproduzir na nossa réplica da capa. Aqui o levantamento do bordado. Como eu disse, conforme os anos vão passando, a gente vai pesquisando. Então, tudo quanto era fio dourado que eu via, eu comprava. Um retrós, um novelo. Pode ser que tenha muitos, eu não vou usar nunca, mas é incrível que você acaba, se você tem um pequeno estoque, você acaba encontrando material que se assemelha, que você pode usar
nesse contexto do trabalho. Aqui, por enquanto, é um caderno, né, que a gente estava fazendo para acompanhar o trabalho. Aqui a gente descobriu a cor puxando esse aplique de camurça. Está aqui bem difícil, mas a gente achou a cor. Lantejoulas e pedras e tudo é muito semelhante nesse caso aqui. Essa peça ela é do começo do século passado. Então tem muita coisa que se assemelhou. Aqui é um pedaço do original, antes de... A gente está vendo os pontos, muita coisa foi improvisada. Essas peças, normalmente, elas já sofreram intervenção. E grosseiras, né? É uma pessoa que vai lá e dá um pontinho para aquilo não cair, etc. Era nesse estado que estava, a gente teve que limpar isso, né? Aqui é o aplique, uma fase do bordado. A gente viu o desenho, viu o ponto, achou um fio muito semelhante e reproduziu o aplique que ia ser aplicado aqui na seda. Tá vendo? Aqui a gente compara esse está totalmente oxidado, né? A gente não conseguiu melhorar esse fio mais do que isso sem que prejudicasse a sobrevivência. Então, a gente tem o aplique novo aqui, com a cor que foi original um dia. Aqui é a renda original de bilro. E aqui é a nossa reprodução. Isso também é um trabalho muito legal. Enquanto o bordado é uma coisa mais simples de se reproduzir, eu fiz essa versão, né, as dimensões, o desenho da peça original, só que com fios modernos, né, que nem vão oxidar, inclusive. Né? E a santa hoje está vestida com essa peça. Aqui é o conjunto reproduzido. O manto azul com o aplique, a renda de bilros bordados em material que é poliéster normalmente. Gente, eu espero ter ajudado, ter colaborado. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Foi maravilhoso a sua apresentação, o trabalho que você faz, muito lindo, sua restauração. Eu vou...